Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato. É isso aí, essa iniciativa, esse nosso projeto aqui nos canais do BDF para discutir os principais fatos, temas e notícias da política internacional. Claro, você já sabe, com a nossa marca, o nosso jeito de ser, uma visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau, coordenador de internacional aqui do Brasil de Fato, e tá aqui comigo, vocês já sabem, o meu companheiro de bancada, editor de Inter do BDF, Rodrigo Durão. Como é que você tá, Durão? Olá, Lucas. Olá, você. Bom dia para você que nos assiste toda quinta-feira aqui às 10 horas da manhã para falar de noticiário internacional, para falar de notícias do mundo, ajudando a fazer o Estrangeiro junto com a equipe de correspondentes mais falada, mais admirada, mais especial do Brasil. Você sabe por quê, Lucas? Por quê? Porque conta com correspondentes dos lugares mais interessantes, alguns dos lugares mais interessantes do mundo atualmente, para contar o que está acontecendo em termos de notícia, né, do mundo, na Rússia, em Cuba, na Venezuela e também na China. Lugares estratégicos. Lugares estratégicos para ajudar a traçar esse cenário mundial, né? Perfeito. O Estrangeiro que vai ao ar, como eu disse, toda quinta-feira às 10 horas da manhã e ao vivo no YouTube, nas redes sociais do Brasil de Fato e também no seu tocador de áudio favorito, como o Spotify. Esse que é o nosso último episódio do ano, né, Durão? Pois é. O ano tá acabando, Jingle Bells tá chegando aí, Natal, Ano Novo, então a gente se vê só no ano que vem, então fica com a gente que o episódio de hoje tá mais do que especial. Temos aí algumas surpresas no final, tem o nosso segundo bloco, o Terra Plana, o festival de besteiras que aconteceu na semana, e claro, o nosso tema de hoje, muito importante pra gente colocar a discussão aqui, então te convido aí a ficar até o final com a gente e interagir, mandar sua mensagem, sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, tanto pelo YouTube aqui, que a gente tá ao vivo no YouTube do Brasil de Fato, quanto você que está só ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo seu tocador de podcast, deixe sua sugestão aí que a gente vai estar sempre atento ao que você está falando para construir o programa com a gente, porque a ideia do Estrangeiro é essa, derrubar as fronteiras entre nós e também entre os povos e mostrar que o estrangeiro não é só lá fora, é aqui também. Durão, último episódio do ano, a gente traz um tema de extrema importância, porque afinal de contas os eventos climáticos estão cada vez mais extremos e a gente tem muito a discutir, não só do ponto de vista brasileiro para fora, quanto também mundo Brasil, né? Exatamente. O tema de hoje é como os países ricos devem ser responsabilizados pela emergência ambiental que a gente está atravessando, as mudanças climáticas e a luta de classes que envolve esse tema, né? Esse tema que também não tem fronteiras e que afeta todo mundo, uns mais, outros menos. E para falar mais sobre isso, a gente vai até Cuba para falar com o nosso correspondente Gabriel Vera Lopes, o correspondente do Brasil de Fato em Havana. Olá, Gabo, tudo bem? Gabo tá com um problema de conexão. Olá. Olá, pessoal, salve, salve, tudo bem? Sim, eu estou com problemas aqui, mas estou escutando. Maravilha, a gente vai falar mais sobre emergência climática, vai falar sobre como afetou Cuba e o Gabo volta daqui a pouco, né, Lucas? Perfeitamente, você pode ouvir, você ouvinte atento e atenta pode ouvir que o Gabo tem um pequeno sotaque, porque o Gabo é um hermano da Argentina, mas fala um portunhol avançadíssimo, então não se preocupe que a gente aqui vai ter o diálogo muito claro. E tá aqui com a gente também, ele, mais uma estrela do nosso time de analistas geopolíticos aqui do Estrangeiro e do Brasil de Fato, o historiador Miguel Stedley. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Estrangeiro mais uma vez. A gente sabe que a gente sempre pode contar contigo e vamos discutir as mudanças climáticas do ponto de vista da luta de classes, né, do ponto de vista do norte global, sul global, porque afinal de contas a gente tem uma emergência acontecendo no planeta e se faz urgente colocar o assunto em discussão, né? Obrigado. Miguel não tá... Miguel. Parece que não tá escutando também. A gente tem... Programa ao vivo é isso, né, Lucas? Problemas de conexão em Havana, mas também no Rio Grande do Sul. Ninguém tá imune, né, Durão, a passar por questões técnicas, assim. E, curiosamente, foram 2 lugares que passaram por emergências climáticas esse ano, né? Porto Alegre passou por aquelas enchentes terríveis que a gente viu,
E Cuba também passou por ciclones, furacões e que acabaram gerando uma série de catástrofes, né? Pois é, era um dos pontos que a gente ia tratar com o Gabo, e vai tratar com o Gabo daqui a pouquinho, quando ele restabelecer a conexão, porque justamente Cuba é um país, por ter a sua localização ali no Mar Caribe, né, uma região de muitos furacões, de muitos ciclones, que tá ali, acaba ficando vulnerável geograficamente a esses eventos climáticos, mas também a gente não pode desconsiderar um elemento político que envolve essa afetação da emergência climática em Cuba, que é justamente o bloqueio dos Estados Unidos, né? A gente sabe que há mais de 60 anos Cuba vem sofrendo com um bloqueio, com sanções, um conjunto de sanções econômicas e políticas impostas por Washington contra a Havana, por uma questão ali ideológica, né? Desde a Revolução Cubana, que acaba afetando gravemente a infraestrutura da ilha e a capacidade do Estado de prover de recursos para investir em mitigação de enchentes, em recuperação de infraestrutura do país. Então, é um tema que atravessa não só o ponto de vista geográfico, natural, mas também político e econômico, né? Não dá pra gente desconsiderar esse caráter do problema. É curioso como os cubanos encaram isso, né? Como se fosse uma doença crônica, algo que eles têm que necessariamente viver, uma limitação que afeta todos os aspectos da vida, né? Desde comprar uma peça, repor, ter novas tecnologias, combustíveis, enfim, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas parece que agora o Miguel se conectou de novo, tá ok, né? Miguel, você tá me ouvindo? Durão, tudo bem? Bom dia, senhores. Agora tudo sim. bem, Lucas, Lua, tudo bem? Tudo bem, professor. Muito obrigado por estar aqui no Estrangeiro com a gente outra vez. E já queria te colocar na discussão, então, né? A gente está comentando sobre o ponto de vista político e econômico também das mudanças climáticas, especificamente o caso cubano, que eu acho que é o mais exemplar, né? O bloqueio que acaba asfixiando as capacidades do país de se proteger, e aí se proteger de várias coisas, mas também dos eventos climáticos, né? Lucas Durão, por coincidência, eu estava até a semana passada com o nosso colega Mauro Ramos na China, participamos de um fórum acadêmico do Sul Global. O Mauro compartilhou experiência do Brasil de fato também na cobertura, da gente ter uma outra abordagem, né, da comunicação. E um dos temas centrais que a gente debateu ali foi o tema da desdolarização. E o que isso tem a ver, né? Porque o centro do debate era como o dólar era usado como moeda de destruição em massa, né? Como ele era utilizado através das sanções. A gente viu trabalhos muito interessantes dos prejuízos que a Venezuela teve. E aí a gente consegue colocar numa perspectiva histórica. Se nós considerarmos de 59 para cá, né, todo o período desde a Revolução Cubana, certamente, pelo grau do desenvolvimento das forças humanas, o patamar social, econômico, que Cuba estaria hoje não fossem as sanções, né? E aí valem também para a questão da infraestrutura, para a questão da mudança climática, enfim. Então eu acho que Cuba é mais uma das vítimas da injustiça climática que virou o padrão, né? E que a gente não tem nenhuma perspectiva como isso está relacionado, né? Esse controle financeiro e, ao mesmo tempo, o debate ambiental. Na verdade, o debate ambiental nesse ano de 2024 foi completamente financiarizado. A COP foi um fracasso e muito por conta desses interesses financeiros. Então, não vejo a médio, curto, infelizmente nem a longo prazo, nenhuma perspectiva da gente ter algum debate sério, algum tipo de comprometimento do norte global e algum tipo de segurança para o sul global nos termos que o debate está hoje ultra financiarizado. Então, infelizmente, eu acho que a situação de Cuba vai ser um padrão ainda por muitos anos. Agora, Miguel, você falou de um tema interessante, as COPs. Queria que você já começasse a falar quais as suas críticas, o que você acha que deu errado, que teve alguma coisa que deu certo. Algumas coisas foram anunciadas como positivas, como a regulação do mercado de carbonos, foram pequenos avanços. Mas qual que é a tua opinião sobre isso? Você acha que é muito pouco, para inglês ver? O que você realmente pensa sobre isso? Vocês podem fazer um tema de gincana. Quem trouxer uma boa notícia da COP primeiro na redação do Brasil de Fato ganha um livro de expressão popular. Não tem boa notícia, né? A gente vem desde a Escócia com o aumento da presença, em especial das empresas petroleiras,
do lobby petroleiro muito forte, né, barrando em especial o tema carros elétricos, que também é uma falsa solução. Mas, enfim, o lobby petroleiro vem muito forte desde a Escócia, veio repetindo, e agora no Azerbaijão foi uma Copa histórica, né? Porque ela abre com o presidente dizendo, não, os hidrocarbonetos foram Deus que nos deu e nós temos obrigação de dar felicidade ao nosso povo de usar esses bens que Deus nos deu, né? Então, essa última Copa, ela foi completamente dominada pelo tema petroleiro. E aí, quando a gente olha os temas, né? Quer dizer, de fato, o que a COP apresentou como grande avanço foi o tema da regulação do mercado de carbono. Mas qual é que é a eficácia desse mercado para combater, de fato, as mudanças climáticas? É zero. Quer dizer, é justamente o que eu estava me referindo antes, dessa financiarização do debate ambiental, né? Nós não estamos falando, por exemplo, a presidenta recém-possada do México tem uma proposta genial, né? Dá 1%, salvo engano, do orçamento militar para o reflorestamento. Tem um impacto muito maior do que esse tipo de coisa, né? O mercado de carbono, para quem não está familiarizado, o Durão tem lá a floresta dele, ou tem alguns hectares de mata nativa, ele emite uma folhinha que diz eu tenho essas árvores e vende o direito para o Lucas poluir no hemisfério norte com a certeza de que o Durão vai estar preservando essas árvores. Então, as empresas do norte continuam poluindo, supostamente a gente recebe uma esmolinha para manter, né, essa vegetação, essas florestas, etc. Mas, primeiro, já virou alvo de especulação, então o Lucas compra esse certificado de direito a poluir ou de que existem árvores num determinado lugar e vende por valores, vai especulando com isso, é o mercado verdadeiro, né? E, por outro lado, a gente já tem situações nesse mercado de carbono, inclusive no Brasil, de empresas alemãs, de empresas aéreas, etc., que compram títulos de carbono brasileiros, as florestas não existem. Ou que são de áreas griladas, etc. Então, é uma medida que ela só reafirma, ela só endossa o mecanismo que vai acelerando o desmatamento, a destruição. Quer dizer, a gente precisaria... Nós estamos terminando o ano mais quente da humanidade, estamos batendo recorde, o ano anterior foi o ano passado, né? E nós estamos cada vez mais longe do Acordo de Paris. Eu acho que isso é outra constatação das COPs. Basicamente, nada do que é acordado nas COPs cumpre. E, por outro lado, a gente tem, como eu mencionei antes, agora, eu acho que totalmente... a hegemonia, o controle do lobby das empresas petrolíferas sobre a COP. Então, a COP também, a gente discutiu isso na minha outra participação no programa, é também um pouco sintoma da falência, do fracasso do sistema ONU, né? O sistema mãe, o sistema ONU não funciona para Gaza, não funciona para sanção a Cuba, não funciona para absolutamente nada, e a sua derivação ambiental, a COP, está indo para o mesmo caminho de fracasso da governabilidade mundial. Eu reparo que sempre parece que está um entrelaçamento de temas assim de fundo, né, que a gente sempre acaba discutindo aqui, como a falência do sistema de governança global já apareceu em quase todos os episódios e sempre ali a gente consegue observar sintomas nos temas que a gente vem discutindo, né, seja guerra, paz, emergência climática, reforma do sistema financeiro, né, que acaba ferindo aí muitos direitos dos povos do mundo. Mas assim, queria só fazer um comentário sobre essa história do mercado de carbono, que é mais uma das aberrações criadas pelo capital, né? Que é uma coisa assim meio doentia, essa coisa patológica de transformar tudo em mercadoria. Um negócio, a gente vê claramente esses sinais assustadores do capitalismo. Parece que a gente retomou a conexão com o Gabo, lá de Cuba. Não sei se ele me escuta, Gabo, mas queria já aproveitar, não sei também o quanto você pôde escutar da nossa discussão já até aqui no episódio de hoje, mas assim, te dou as boas-vindas de novo, seja bem-vindo ao Estrangeiro, e a gente queria saber de você como que tá a situação de Cuba nesse momento, depois de ter vivido e sofrido os impactos desses furacões mais recentes que atingiram a ilha. Bem-vindo ao Estrangeiro, Gabo. Oi, pessoal. Sim, dá para escutar. Agora Escutei sim. a última parte da fala. Bom, a situação aqui na Cuba é bem delicada, né? Neste ano teve 2 furacões e várias tormentas tropicais
que afetam sobretudo no sistema elétrico do país, que o sistema elétrico tem muitas dificuldades por causa do bloqueio, né? O bloqueio faz que o país não possa aceder a mercados internacionais, não possa importar combustível, um monte de problemas. Então, não conseguiu nos últimos anos arrumar o sistema elétrico nacional. E você pode imaginar um sistema elétrico bem velho, mas também com problemas de inversão e também com furacões todos os anos batendo nele, é uma situação bem delicada. Então, o que eu gostaria de, para nós entendermos isto, é que não é um problema só de Cuba, porque nós falamos muito de Cuba porque também, né, a prensa, a mídia internacional gosta de falar do ruim do socialismo em Cuba, coisas assim, mas o problema dos furacões, o problema do câmbio climático é um problema existencial de todo o Caribe. É por isso que todas as pequenas islas do Caribe vêm tendo um monte de iniciativas contra o câmbio climático, porque o problema dos furacões, que são cada vez mais agressivos e tem mais furacões todos os anos, não é o mesmo problema que tem um país maior, como pode ser o Brasil. Quando você tem uma emergência climática num país como o Brasil, bom, você tem a emergência num ponto do país. Mas nestas nações, os países insulares, o que chamam pequenos países insulares, o problema do câmbio climático e deste tipo de enchentes e problemas com furacões, coisas assim, é um problema existencial para a nação. Você está falando de problemas que afetam todo o país inteiro. Então, o problema do câmbio climático, dos furacões, é um problema, insisto nisto, é um problema de existência do Caribe. Pois e a questão é, quem vai pagar a conta, né? Quem vai pagar para a reconstrução, para a preparação, para a adequação para essa nova realidade? Miguel, o Gabo falou sobre as crises que passou Cuba com essa temporada mais forte de furacões que teve esse ano, causou apagões, inclusive, e a grande discussão que os países fazem ou tentam fazer é justamente essa: quem vai pagar para que os países mais pobres, os países em desenvolvimento, se adequem a essa nova realidade? Você vê alguma possibilidade dos ricos pagarem para isso? Por isso, os ricos que poluem mais e que causam mais os danos ao meio ambiente? Olha, eu tenho uma única coisa para te responder. Em janeiro, o Trump toma posse. Eu acho que isso responde tudo. Você tá otimista, né, Miguel? Tô notando um otimismo na tua voz. Eu tinha um professor que dizia, eu trabalho com os dados não me autorizam a ser otimista, né? Infelizmente, a gente vê, para ser bem pessimista mesmo, Durão e Lucas, ouvindo a fala do Lucas antes, o pior de tudo é que a gente estava falando sobre esses entrelaçamentos, enfim, mas ao contrário de outras questões, como por exemplo o sistema financeiro ou a possibilidade de solidariedade, etc., na questão ambiental a gente não tem um contraponto a esse modelo fracassado do sistema ONU. A gente não vê isso, eu sei que o Marco Fernandes discordaria de mim, talvez o Mauro Ramos também, mas a gente não tem, por exemplo, no BRICS, uma gestação de um projeto alternativo do ponto de vista ambiental. A gente até pode ter isso na China, tem um esforço, em especial nos últimos, no governo Xi, né, de pensar uma civilização ecológica, de ter uma ênfase muito maior. Esse é o tema, inclusive, da revista que o Instituto Tricontinental, que eu faço parte, está publicando agora esse mês sobre a transição ecológica na China, enfim. Mas quando a gente chega na Rússia, nós estamos falando também com uma potência petroleira, né? Quando a gente chega no Brasil, ainda que o Brasil seja uma referência internacional em energia alternativa, etc., né, a gente tem um peso muito grande da indústria automobilística de lobby dentro do governo, a gente tem um peso significativo e simbólico da Petrobras, né? A gente olha, lembrando, por exemplo, né, a cúpula da Amazônia, a gente se lembra da discussão do Petro e do Lula sobre o tema extrair ou não petróleo na Amazônia, né? Então a gente tem também uma ausência de contraponto, né? E do ponto de vista dos movimentos populares,
a gente tem muito acúmulo do ponto de vista de elaboração, de reflexão, de crítica, mas a gente não conseguiu, estou falando isso em nível global, transformar o aquecimento global, as mudanças climáticas, etc., num movimento popular de massas, de ruas, que pudesse pressionar os governos a fazer essas mudanças. A gente tem lidado ainda de forma muito isolada com as consequências das mudanças climáticas, né? E eu digo isso com causa, né? Eu moro em Porto Alegre, fui A gente, atingido inclusive, pela está enchente. vendo imagens de Porto Alegre quando foi afetada pelas cheias. Enquanto você está falando, a gente está vendo essas imagens. Eu queria que justamente falasse um pouco mais sobre isso. A cidade que passou por há muito pouco tempo atrás, por essa emergência, e que... Como é que tá? Mudou alguma coisa? Como é que tá essa discussão aí? Essa é uma pergunta fundamental, porque ou nós tivemos recursos do governo federal para reconstrução, etc. Aí tem uma série de problemas do tempo, da burocracia. Algumas famílias só estão adquirindo novas casas agora pelo programa do governo de moradia para baixa renda. Tivemos auxílio emergencial, etc. Mas o fundamental nenhuma mudança estrutural está sendo tomada. Né? Não foi tomada nem pelo governo federal, nem pelo governo estadual, muito menos pela prefeitura municipal. O que a gente tem, na verdade, é um agravamento dessa situação. Nós temos a companhia de saneamento de água do município, o DEMAI, que era responsável, depois que ele já incorporou a empresa de esgotos, enfim, pelas bombas, pelo cuidado com Guaíba, em processo de privatização, tomar o mesmo caminho da Sabesp. Né? Parte dos problemas que levaram à enchente vem do tsunami de derrubada de leis ambientais. A boiada passou no Rio Grande do Sul muito antes do governo Bolsonaro, no governo Eduardo Leite. Nós tivemos mais de 300 leis ambientais derrubadas em questão de minutos, numa votação na Assembleia, e que isso foi destruindo, né, mata ciliar, foi abrindo espaço para a produção de soja, e que tirou da natureza as condições de absorver a chuva e tudo isso, né? Nós já tivemos uma enchente violenta em setembro do ano passado, nós tivemos cidades do Vale do Taquari e de Lajeado que continuam atingidas, né? Nós tivemos, inclusive, um processo de imigração dessas regiões, das pessoas se mudando do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, ou para outros estados, ou enfim, em função... Quer dizer, você tem a sua casa alagada ou enlameada, enfim, uma vez, duas vezes em menos de um ano, quer dizer, você até se desesperança, né? E nós temos cidades que deveriam ser literalmente transferidas, né? Tem cidades que têm estudos, por exemplo, Mussum foi atingida 2 vezes, deveria ser transferida quilômetros à frente. E, na verdade, nós não temos nada disso. E eu acho que Porto Alegre é muito simbólico do que a gente não chegou nem no modo Katrina, assim. Isso que o Lucas falava, né, de transformar tudo em mercadoria. Nós não viramos nem palco ainda para especulação financeira e para privatização desse recurso. Nós estamos ainda numa fase mais precária ainda, que veio a enchente, foi uma desgraça, bom, vida que segue. Deixa eu te perguntar, Miguel, deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso. As pessoas aí não fazem essa relação de causa e efeito, ou seja, teve maior desregulamentação ambiental, causa esse problema. Essa discussão não está nesse nível aí? Não, claro, vai estar isso em níveis mais letrados, níveis mais militantes, etc. Agora, é até impressionante, porque aí entra com outros temas que a gente sempre debate, não aqui do estrangeiro, mas no Brasil de fato, enfim. Inclusive a influência fundamentalista neopentecostal, né? Foi Deus que quis, é da vida, é da natureza... Né? Muito da justificativa da reeleição do Sebastião Melo vinha também nesse sentido, tipo, com uma chuva daquela ninguém ia poder fazer nada, qualquer outro prefeito teria passado por isso também, ele é tão vítima quanto nós, né? Então, de fato, é impressionante, porque até ligar 2 pontos, né? 2 mais 2, mas de fato, a questão ambiental não acabou tendo a força que deveria ter para justificar isso. Se nós estamos falando de Porto Alegre, que, bairrismo à parte, é berço do movimento ecológico, né, brasileiro, entendeu? É terra do Lutzenberg, tem uma tradição de agroecologia e de ecologia aqui que remonta ao final dos anos 60 e início dos anos 70. A gente está vendo essas imagens que o Durão citou, né? Imagens catastróficas, terríveis, que a gente teve que conviver, né, nesse ano, assistindo
a essa tragédia. Imagens feitas pela reportagem do Brasil de Fato, né? À época a gente mandou 2 repórteres para lá, que culminou não só na produção de muitas matérias ao longo das semanas que lá estiveram, mas também num documentário, né? O Rio Só Quer Passar. Eu convido todo mundo aí no YouTube do Brasil de Fato a assistir essa produção do BDF, direção do Vitor Shimomura e do Murilo Pajola, os repórteres que estiveram lá fazendo essa brava cobertura, excelente cobertura. E o material que ficou, assim, muito bom, que serve de insumo, inclusive, para a gente denunciar tudo que está sendo apresentado aqui, né, pelo Miguel e pelo Durão. Eu queria voltar a colocar o Gabo na discussão, porque eu tenho a impressão de que quando a gente fala de Cuba e bloqueio, Gabo, uma pergunta que sempre surge, aliás, convidar todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente a mandar sua pergunta, sua sugestão, interage com a gente aí, a gente está aqui para responder e ouvir vocês também. Mas uma pergunta que sempre acaba surgindo, Gabo, bloqueio. É uma entidade fantasmagórica que existe, mas ninguém sabe muito bem como funciona, como ele... Então, queria te perguntar, eu sei que a gente conversava nos bastidores sobre a obsolescência da infraestrutura cubana, que data muitas vezes do período soviético, né? Você me contava das usinas, por que afeta tanto o sistema elétrico, né? E que muitas vezes Cuba não tem possibilidade de importar peças de reposição justamente por conta do bloqueio, essa cadeia produtiva toda bloqueada, né? Queria que você explicasse um pouco, na prática, o funcionamento do bloqueio, como é que ele asfixia a ilha para cuidar da sua infraestrutura, enfim, para cuidar do seu povo, né, da sua gente. Bom, o primeiro que nós temos que entender é que todo o Caribe tem níveis de problemas financeiros muito grandes. Então, o que acontece com Cuba é que esse problema estrutural que tem o Caribe, que fica sempre em dívida com órgãos internacionais, FMI, Banco Mundial, coisas assim, em Cuba é bem mais terrível. Por quê? Porque eles não têm capacidade, eles não podem acceder primeiro ao crédito para fazer grandes reformas no sistema elétrico, o que seja, né, do país. Coisas que são muito custosas e que você precisa de muito dinheiro para fazer e que nenhum país faz isso só com dinheiro líquido, né? Você precisa de ir arrumando as coisas de a pouco, Financiamento. devagar, Uhum. com financiamento, claro. Mas Cuba não pode fazer isso. Depois, o segundo que nós temos que entender é que quando nós estamos falando de bloqueio, nós estamos falando de uma medida de guerra. Não é só um problema político, um problema econômico, uma coisa assim. A ideia do bloqueio, e isto não é uma coisa que nós estamos interpretando, é a coisa que o Departamento de Estado dos Estados Unidos fala abertamente, então você pode procurar. A ideia do bloqueio é causar sofrimento na população, fazer que a vida em Cuba seja bem difícil. E a vida em Cuba é difícil porque você, como país, não pode, tem que fazer todos os dias coisas para arrumar todos os problemas que causam bloqueio. Eu vou colocar só um exemplo. Este ano nós tivemos aqui 2 apagões, né? 2 desconexões do sistema elétrico. O país tinha comprado combustível para alimentar o sistema elétrico da Cuba, mas o barco que tinha que chegar aqui em Cuba para colocar o combustível, ele não podia chegar em Cuba por causa de que Cuba não conseguia fazer o pagamento do combustível. Não é que Cuba não tinha o dinheiro para pagar, era que Cuba queria pagar, mas os bancos, o sistema financeiro internacional falava: não, não posso pegar o dinheiro seu porque você é um país terrorista e eu vou ter problemas. Então, Cuba ficou 15 dias procurando como fazer esse pago. São 15 dias mais sem o combustível que era necessário para a pessoa aqui ter eletricidade. Quando nós estamos falando da eletricidade, estamos falando da vida de um país, né? De tudo que acontece, da situação econômica, da capacidade do transporte, da capacidade do pessoal ir para hospitais, coisas assim. Cuba não conseguia fazer esse pagamento. Então, quando nós estamos falando do bloqueio, estamos falando desse tipo de coisas que fazem que um governo
um sistema político tem todos os dias que está arrumando como dia a dia ele consegue se arrumar, se virar frente a todos esses problemas que nenhum país do mundo tem. Só tem os países bloqueados, e quando você é um país bloqueado, mas é um país pequeno, bom, os problemas são maiores, né? Não sei se dá para entender. Sim, sim. Dá. E eu queria entender também, Gabo, se você me permite, queria te fazer uma pergunta. A gente tá, enquanto você está falando, a gente está assistindo imagens da passagem dos furacões aí em Cuba. Imagens que dão pena, porque é um lugar tão bonito, tão pitoresco e tão castigado. Eu queria que você falasse como é atravessar um furacão, estar numa cidade onde passa um furacão. Inclusive, um deles aconteceu enquanto acontecia um apagão ao mesmo tempo, né? Então você passou por um furacão no escuro, não é verdade? E queria que você, emendando também a pergunta, queria falar de Marco Rubio. Marco Rubio é o novo secretário de Estado dos Estados Unidos, nomeado pelo futuro presidente Donald Trump, e que é um inimigo declarado de Cuba. Como é que essa nomeação está sendo vista aí dentro? O que se pensa sobre isso? Dá para fazer alguma projeção, alguma expectativa do que deve acontecer nesse ano de 2025? Bom, primeiro, só uma coisinha. Marco Rubio é um inimigo de Cuba, mas também é um inimigo da democracia, da humanidade, da diplomacia, é um inimigo dos povos, né? Mas voltando para o tema dos furacões, tem uma coisa que eu acho que é bem impressionante e que nós quizás não falamos muito disso, é que nós estamos falando aqui em Cuba de um país pobre, bloqueado, com um monte de problemas de infraestrutura, mas estamos falando de um país que, ao mesmo tempo, depois da Revolução, logo depois da Revolução, conseguiu fazer que não tenha, que as catástrofes naturais, dos furacões e coisas assim, não tenham o impacto nas vidas humanas em termos de mortes. Nós estamos falando de um país que tem muitas poucas mortes por furacões, se você compara, né, com, não sei, Miami, por exemplo, né? Isso é uma coisa que tem que ver com a capacidade da educação e da mídia de estar todo o tempo falando de como se tem que prever do que está acontecendo. Os dias anteriores ao furacão, você já sabe que vai ter um furacão, que de tal hora a tal hora você não pode sair da sua casa, você assiste isso na TV, você ouve isso na rádio, mas também na rua tem o pessoal do governo, você pode ver um ministro ou coisas assim, indo por a rua com carros, falando, pessoal, vocês têm que ir para suas casas, têm que se cuidar, o mais importante é cuidar da vida humana e coisas assim. O que aconteceu este ano, que foi uma tragédia, é que, como você falou, o furacão também foi ao mesmo tempo com a desconexão do sistema elétrico. Então, teve um monte de lugares onde a informação não chegou de maneira ótima, né? Neste ano nós tivemos que lamentar 8 mortes. Mas eu vou insistir muito nisto, que é que se você compara a quantidade de mortes que tem Estados Unidos, que é um país com muito dinheiro para proteger, se tivesse a vontade política, sua população, e um país pobre e bloqueado como Cuba, não tem comparação. Cuba logra salvar um monte de vidas ano tras ano e também logra ajudar o resto do Caribe para prever o que está acontecendo com os movimentos tropicais, né? Com as tormentas tropicais, com tudo isso. Tem toda uma logística, uma inteligência, tem todo um sistema científico orientado a monitorar o que está acontecendo e prever para que os governos possam fazer coisas bem rápido, né? Depois, com Marco Rubio. Bom, eu acho que se tem um país que conhece, tem dois países que conhecem bem quem é Marco Rubio, é a Venezuela e a Cuba. Marco Rubio é
um personagem, é um político de extrema-direita que está diretamente relacionado com o sistema da máfia cubana em Miami, do exílio cubano. E é um cara que sempre foi muito agressivo. Eu vou insistir muito nisso, não só com Cuba, mas também com toda a Latinoamérica. Ele foi muito agressivo, também com os governos populares, que não eram revolucionários, não eram socialistas ou coisas assim. Tudo quem não tenha uma vontade de ficar alienado com Washington, para ele é um inimigo. E aqui eu acho que em Cuba tem muita preocupação por o que vai acontecer. Nós estamos depois de vários anos numa crise econômica muito grande, estamos num problema energético muito forte e tudo indica que a volta de Marco Rubio vai ser também a volta de uma política de maior agressividade contra a ilha. Porque tem uma relação direta entre o bloqueio e o sofrimento do povo em Cuba. Quanto mais difícil é a situação em Cuba, sempre é mais forte o bloqueio. Porque a ideia do bloqueio é derrubar o sistema político. E para derrubar o sistema político, o que eles têm que causar é dor no povo. Tem que causar mal-estar. Então, nós podemos fazer uma comparação com os anos 90, com o que aqui chamou período especial, quando caiu a União Soviética e Cuba ficou sozinha no mundo. Então, foi um momento de maior agressividade do bloqueio. Eu acho que nós temos que passar uma coisa parecida agora. Cuba está atravessando um momento muito difícil. Bom, é de esperar que Washington vai ficar mais agressivo. E eu me lembro, é interessante o Gabo trazer esse relato pessoal, né, da vivência, né, porque eu me lembro que nas semanas que ele viveu os furacões e os apagões, a gente falava com ele constantemente como tá aí e tal, e a dificuldade para mandar materiais, né, a gente passou por isso, né. Diariamente. Diariamente, é uma dificuldade de conexão de internet, às vezes de luz elétrica mesmo, então ele foi falando, eu fui me lembrando aqui as semanas de cobertura desse tema que foi bem aguerrido, né? E felicitar ele pelo trabalho lá, que não é fácil mesmo trabalhar nessas condições. E, aliás... Deixa eu falar só uma coisinha, Lucas. Claro, vai lá. Só uma coisa bem rapidinha. Porque eu falei do governo e do Estado, mas eu também queria colocar o olho na capacidade comunitária do povo cubano de criar redes de apoio, de solidariedade. Organização popular, neste né? Neste tipo de situações. Então, eu moro num prédio onde a maioria dos meus vizinhos são pessoas idosas e todos os jovens do prédio, dias antes do furacão, já estavam procurando comida, água, coisas assim para levar para os idosos. Isso era a coisa mais normal do mundo. Você caminhava por a rua ou falava com alguém não, estou indo para a casa de tal amigo, tal amiga, tal vizinho, porque tem uma melhor casa onde ficar quando passam os furacões. E tudo isso também tem que ver com uma cultura da solidariedade, que neste tipo de situações são imprescindíveis, né? E também tem que ver com anos de construção numa cultura revolucionária. E de uma cultura coletiva, né? A coletividade, né? A encorajar a coletividade, pensar e agir no coletivo é fundamental, acho que para todas as situações, mas situações de emergência, calamidade, principalmente, né? Se faz ali, a gente vê a ação e o resultado disso na prática, né? Eu citei aqui a semana que o Gabo trabalhou sobre essas condições precárias e as matérias que ele mandou e os materiais que ele produziu sobre essa cobertura. E eu queria lembrar você, querido e querido ouvinte, que esses materiais do Gabo, assim como outros materiais dos nossos correspondentes espalhados pelo mundo, você consegue acessar e ler na nossa maravilhosa newsletter semanal, a qual eu te convido nesse momento a
assinar, se tornar um assinante dessa newsletter pelo brasildefato.com.br/boletim. Esse é o endereço que você vai acessar e se inscrever na nossa newsletter, brasildefato.com.br/boletim. Você vai receber semanalmente ali na sua caixa de e-mail as principais notícias dos nossos correspondentes, do Gabo também, mas também de toda a produção do Brasil de Fato, nacional e internacional. Então convido você a fazer essa inscrição porque é gratuita, não custa um centavo e é gostoso demais. Então vai lá e se inscreve na news, que essa semana inclusive tá deliciosa, Durão. Opa, não vi ainda. Ouvi dizer que tá imperdível. Legal. Vamos ver. É isso. Muito bem, agora acho que a gente podia encaminhar uma pergunta para os dois, chamando o Miguel, né, para começar respondendo, porque eu acho que fica a pergunta que ficou ressoando na minha cabeça durante todo o episódio foi, qual a saída? Para onde a gente está indo? Tem aquela coisa, a revolução como freio de emergência, né, assim, mudar o modo de produção, Miguel, é suficiente, bastaria agora, no atual momento, para a gente resolver a emergência climática, ou já atingimos um ponto de não retorno? Você foi chamado de pessimista aqui no episódio de hoje. Queria te dar a chance de se redimir. Já atingimos um ponto de não retorno ou ainda dá para ter esperança e colocar aí como meta a gente mudar o modo de produção, de produzir bens no planeta Terra para a gente se salvar dessa encracrada que a gente se colocou, né? Pessimista na análise e otimista na ação, Lucas. Muito bem. Não, eu acho que esse é o caminho, né? O problema é que esse é o programa máximo, né? Tem um marxista japonês que ele defende essa tese, né? Do decrescimento. E, de fato, a gente não pode continuar vivendo enquanto sociedade, enquanto humanidade. Eu acho que nisso também os chineses são muito felizes em definirem o seu projeto estratégico como um futuro compartilhado com a humanidade. Quer dizer, aquela ideia de casa comum, não é brincadeira, né? Ainda que a gente esteja mais próximo aí da banda Eva e o fim da aventura humana na Terra. Mas, de qualquer forma, não tem mais como a gente manter esses padrões do capitalismo, né? Aquela ideia que você colocava antes no seu comentário de tudo mercantilizar, etc. Então, sim, nós precisamos mudar as relações com a natureza, a gente precisa mudar os padrões de consumo e a gente precisa mudar o modo de produção. Ou seja, dentro dos parâmetros do capitalismo, até agora, inclusive a própria proposta de capitalismo verde, greenwash, etc., eles são ineficientes para interromper qualquer coisa, nem sequer para diminuir o ritmo, né? Eles conseguem, mesmo nas propostas que são apresentadas como capitalismo verde, seguir acelerando, né? Como esse tema que a gente falava do mercado de carbono, que não toca no essencial dessas mudanças, né? Então, o ideal, né, quebrar o aviso de incêndio seria, né, uma mudança dos modos de produção, a gente romper com o capitalismo, etc. Agora, obviamente, nós estamos passando por um período reacionário, conservador, né? Quer dizer, como eu comentei com o Durão, né, a gente não consegue sequer demonstrar que não foi uma vontade de Deus a crise ambiental, que é uma ação humana, etc., né? Quanto mais falar num nível de transformação, né? E aí eu volto nessa lógica do entrelaçado que a gente comentava antes. Eu continuo achando que nesse processo que a gente está, de falência do sistema ONU, de emergência da multipolaridade, etc., não existe saída. A mesma coisa que a gente estava falando do povo cubano coletivamente, eu acho que vale para os estados, para as nações. Não tem saída individual para a crise climática. Quer dizer, a gente tem uma série de possibilidades de pensar isso coletivamente. Eu acho que enquanto a América do Sul, o Márcio Cortman sempre sugeria isso, a gente devia ter uma espécie de OPEP do lítio, a gente não deveria negociar individualmente o uso desses recursos minerais que são imprescindíveis para essa transição, em especial no modelo aí. Aliás, esse é um excelente exemplo, Lucas, de como a gente faz a discussão errada. A discussão não deveria ser substituir o carro a combustão pelo carro elétrico. A discussão deveria ser substituir o transporte individual pelo transporte coletivo, né? Mas a gente faz as cidades, né? E o jeito que a gente se relaciona com as cidades, né? Exatamente. A prefeita de Barcelona, a ex-prefeita de Barcelona, Ada Colau, ela tinha um projeto que ela acabou não se reelegendo, mas fez 2 mandatos. O projeto dela aí, a gente está falando em termos, vamos reduzir a quantidade de automóveis em Barcelona de 50% em X anos.
né? E aquela ideia de você ter a cidade acessível andando. Imagina pensar São Paulo nesse sentido, de quem sai da Zona Sul leva horas para chegar ao centro, quais são os recursos que ele tem acessível. Então também tem luta de classes aí, né? Com certeza. Então, eu acho que a saída, mesmo para acumular forças para uma transição para uma outro modo de produção, etc., é pensar do ponto de vista de articulações, seja Mercosul, seja ALBA, né? Se a Unasur estivesse de volta, BRICS, né? Se tivesse a possibilidade, claro que com os sauditas e com os russos isso é bem difícil, e mesmo com os venezuelanos batendo na porta, né? O pessoal que também curte o suquinho de petróleo, mas eu acho que passa por aí, por essa gestão comum dos bens da natureza, por essa proteção comum, e que nesse processo a gente também consiga reestabelecer os parâmetros de governabilidade, os fóruns, etc., e ter organismos de governabilidade que sejam mais efetivos do que, como a gente começou conversando, do que as COPs, do que esses acordos todos. Inclusive, eu acho que a gente... o que se desenha pós-G20 aqui do Rio de Janeiro e a COP do Azerbaijão é que a COP 30 no Brasil vai ser um Rock in Rio, né? Vai ser um Lollapalooza, um negócio assim, de novo, vai entrar nesse grau de efetividade nenhuma de um grande evento, Macron perdido na Amazônia, né? Biden, uma coisa meio de turismo, com uma coisa mais de efetivo mesmo. E aí, nesse sentido, também o governo brasileiro precisaria ter... Miguel, teve uma pequena travadinha aí. Lembrando que a COP, ela acontece na cidade de Belém, ano que vem. 2025 já, né? 2025, entre 10 e 21 de novembro. Ou seja, a gente vai passar boa parte do ano que vem falando da COP, que é esse mega evento que vai estar sendo, que vai acontecer ano que vem, para discutir mudanças climáticas e que já está ameaçando causar um grande impacto ambiental com o que está sendo gasto já de energia para discutir gastar menos energia, né, Lucas? Com certeza. A gente deve ter reportagem por lá também, em Belém, deve cobrir muito de perto essa COP, que afinal de contas acontece no Brasil e deve dominar a pauta aí nas semanas que acontecer, e o estrangeiro deve discutir isso também. Iremos. Com certeza. Parece que a gente tem um problema de conexão com o Gabo e com o Miguel, então eu queria já adiantar um pouco aqui o nosso par e passo, Rodrigo Durão, e já logo chamar a surpresa do episódio de hoje, que eu falei no começo que tinha surpresa, pro ouvinte atento se lembra e tá aí até agora esperando a surpresinha do estrangeiro de hoje. Então quero já apresentar, sem mais delongas, o quinto Beatle aqui que veio compor aqui a bancada do estrangeiro hoje com a gente. Tá aqui em carne e osso, ao vivo e a cores, Lorenzo Santiago, meu caro. Seja bem-vindo ao estrangeiro. Ele que é o nosso correspondente em Caracas, na Venezuela, e traz pra gente todas as notícias do país caribenho, petroleiro, bolivariano, que a gente tanto acompanha e tanto se preocupa com o noticiário, né? Bem-vindo, meu caro. Bom, muito bom dia, Lucas, Durão, o Miguel e o Gabo, que estavam aí com a gente até agora, e todo mundo que tá acompanhando a gente pelo estrangeiro, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você tá ouvindo a gente. Bom, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, a gente tá aqui de passagem já de final de ano, mas dia 2 a gente já volta lá pra Venezuela pra acompanhar logo o começo de ano que promete ser quente. Lourenço que trocou as rajacas pelo arroz com passas aqui, veio passar o Natal no Brasil, mas traz notícias muito importantes pra gente, porque a Venezuela vive aí semanas de expectativa para a posse do novo mandato, terceiro mandato do presidente Nicolás Maduro, vitorioso nas eleições de 2024, que deve assumir o terceiro mandato no dia 10 de janeiro, né, Lourenço? E a gente deve... o primeiro episódio do Estrangeiro de 2025 será no dia 9, um dia antes da posse. A gente deve contar contigo aqui e deve discutir muito esse tema, mas queria já te perguntar aí como é que tá o clima do país para se preparar para essa posse que tá cheia de promessas de caos e conflitos políticos. Não tá muito fácil a situação por lá, né? É um tema, é uma questão que ainda tá cheia de quina, né, digamos assim. Cheio de arestas para se aparar pelo seguinte, né? O governo tem, claro, evidente, venceu as eleições no dia 28 de julho,
Então fala muito sobre a posse, de tomar posse no dia 10 e convoca as pessoas para tomarem as ruas para essa posse, para reforçar essa posse do Maduro. Por quê? Porque a oposição começou no último mês a cantar, ou seja, a dizer, principalmente na imprensa internacional, que vai tomar posse, ou seja, que vai impedir a posse do Maduro. Principalmente o Edmundo González Urrutia, que foi o candidato da Plataforma Unitária, que é o grupo opositor hoje mais forte na Venezuela. E que reivindicou a vitória eleitoral em julho, né? Exatamente, que disse, né, que as eleições foram fraudadas e tudo mais, que tinha recolhido as cópias das milhares de atas e que isso teria garantido uma vitória eleitoral da oposição. E aí, com base em tudo isso, o Edmundo e a Maria Corina, aquela velha já conhecida da oposição venezuelana, estão dizendo que vão impedir a posse do Maduro. Então a gente vai acompanhar de perto esse começo de ano de 2025 na Venezuela. Vamos estar na posse na Assembleia Nacional lá em Caracas e acompanhar para ver os desdobramentos disso, né? Se é que vai ter alguma movimentação na rua, se não vai ter. Até agora, só respondendo a sua pergunta, até esse momento o clima é de muita tranquilidade em Caracas. Eu saí anteontem de lá, tava um clima nas ruas de muito pacífico, o que não quer dizer muita coisa, porque antes das eleições o clima tava assim também. No dia 29 teve uma movimentação mais forte. Então a gente vai ver. Por enquanto o governo tá muito confiante de que vai dar tudo certo e de que não vai ter problemas nas ruas. A oposição também tá muito confiante. Então estaremos lá para acompanhar e trazer todas as notícias direto não só da capital venezuelana, mas de todo o país caribenho. Você volta que dia para Venezuela? Dia 2 eu estarei lá, dia 1 eu saio daqui e chego lá dia 2. E o Edmundo vai estar lá? É isso grande mistério do ano que vem, né? Ele disse que vai, ele disse que ele estará em Caracas e disse mais, aliás, não disse mais, ele disse que que não vai dizer como chegará em Caracas. Existia dúvida, mesmo durante as eleições do período eleitoral, se ele estava lá mesmo, né? Ele tinha que mostrar foto de maritaca para provar que estava no país e na cidade de Caracas. Né? A gente até discutiu bastante sobre isso, de como ele tentou se tornar conhecido, né? Então a Maria Corina levava as fotos dele para as manifestações, publicava as fotos alimentando araras na Venezuela, lá em Caracas. Então, assim, mas ver ele na rua mesmo... Eu, por exemplo, fui em várias manifestações da oposição e vi ele só uma vez. Ou seja, ele só... Uma figura rara, uma figura rara. Gente, agora chegou a hora de mudar de clima. Né, Lucas? O que você tem a me dizer sobre isso? É isso mesmo. Eu queria aproveitar a presença ilustre do Lourenço Santiago nos nossos estúdios. Eu não sei quando isso vai acontecer de novo, esse encontro galáctico aqui. E te convidar, Lourenço, para brincar do nosso festival Terra Plana. Espero que você não tenha outro compromisso, possa ficar aí mais uns minutinhos e convidar você, ouvinte, a segurar na nossa mão e ir com a gente pro nosso segundo bloco, que é a nossa gincana de bizarrices que rolou no mundo. Por isso eu peço a nossa querida Lua Gattinone. Lua, solta a nossa vinheta, essa obra-prima que você preparou pra gente ir pro nosso festival de absurdos do Noticiário Internacional, por favor. No education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, chegamos aqui para o nosso segundo bloco, o Festival de Besteiras, o Festival Terra Plana. Para você que é ouvinte assíduo, já deve estar super ansioso aí por ouvir o que a gente tem para trazer essa semana, mas você está chegando a primeira vez aqui no Estrangeiro, eu vou te explicar um pouco como funciona. Basicamente, cada um de nós vai trazer aqui a notícia mais bizarra que rolou no noticiário internacional. A gente vai competir aí para ver quem traz a mais bizarra, a mais absurda. E olha, confesso que notícias absurdas não faltam, principalmente se a gente bota um olho aí nesses figurões da extrema-direita. E quem vai ter a responsabilidade de escolher para quem vai o troféu Terra Plana, porque é uma competição, isso aqui, saudável, amigável, mais uma competição, é o nosso querido Miguel Stedley, nosso analista do Estrangeiro. Então, queria começar aqui com a bancada e convidado começa aqui, estreante, inédito aqui no Estrangeiro, Lourenço Santiago. O que você traz pra gente, meu caro? Pra ver se compete um pouco os correspondentes. Não ganharam nenhuma ainda, ganharam uma só, né, uma só. Lembrando que o placar tá assim, Lourenço: 2 pra mim, 2 pro Lucas e 1 para o time dos correspondentes. Hoje... Que toda semana compete e só uma vez ganhou. Hoje vocês estão em 2 aqui, então vamos lá, gente.
Bom, eu e o Gabo, então a gente vai tentar trazer a notícia mais absurda. Bom, pra mim me pareceu um discurso muito de terraplanista, então já vou defender a minha própria notícia, porque é um discurso propriamente de um terraplanista, que é o discurso que foi a primeira entrevista coletiva do Donald Trump já como eleito. Ele falou, entre várias coisas, falou sobre Venezuela, falou que não vai comprar o petróleo da Venezuela, mas ele falou o seguinte, ele falou que durante o primeiro mandato dele, todo mundo atacava ele. Todo mundo o atacava. E agora, nesse segundo mandato, todo mundo quer ser amigo dele. Olha só. Então, essas foram as aspas dele. Tá se sentindo amado. Durante o primeiro mandato, todos me atacavam. Pra esse mandato, todos querem ser meus amigos. Então, assim, me pareceu um discurso muito de terraplanista, porque antes das eleições, o mundo inteiro estava preocupado com o Donald Trump, né? Então, e aí, claro, entra nisso, um pano de fundo dessa declaração dele é como vai ser a atuação do Trump, né? Ele vai ser amigo do mundo, o mundo vai paz ser... e amor. Trampinho, paz e amor, exatamente. Então ele já teve reunião essa semana com diretores do TikTok, que no primeiro mandato ele queria banir, chutar dos Estados Unidos. Agora já teve encontro com ele, já disse também que não vai querer banir. Então, assim, quem quer ser amigo de quem nessa daí? Ele que quer ser amigo do mundo, o mundo quer ser amigo dele, qual que vai ser a posição? Mas, assim, me pareceu um discurso de terraplanista nesse sentido. A certeza que a gente tem nesse momento é que ano que vem a gente vai falar muito desse cara. Né? Amigos ou não, eu tenho certeza de que lado eu vou ficar nessa história aí, viu? Mas vamos falar muito. Rodrigo Durão, por favor, o que você trouxe pra gente? Dos assuntos que não são sérios nessa vida que a gente vive, o mais importante é o futebol. Muito bem. Já disse uma pessoa muito sábia, né? E eu vou falar de futebol, vou falar de Copa do Mundo, que costumava ser uma coisa importante, costumava ser uma celebração do esporte para quem gosta de futebol. Uhum. Mas a FIFA, a dona do futebol mundial, está destruindo cada vez mais. Não cansa de fazer bobagem com o futebol. Escolheu essa semana que a Copa de 2034 vai ser na Arábia Saudita, um país que é famoso, tem um histórico de violação de direitos humanos, perseguição a mulheres, perseguição a homossexuais, restrição de liberdades, se mete na guerra dos Houthis no Iêmen, vizinho do sul. Isso tudo depois de ter feito uma Copa do Mundo no Catar, que foi famosa ou escandalosa pelas suas violações de direitos humanos na construção. Essa Copa do Mundo, Lucas, ela vai acontecer em 5 sedes na Arábia Saudita, sendo que uma das sedes não foi nem construída ainda. A cidade futurística de Neom ainda está para ser erguida. Então, todas as indicações são que a gente vai ver nos próximos 10 anos inúmeros escândalos de violações de direitos humanos, de violações do meio ambiente também. A Copa do Mundo também não vai acontecer na época em que costuma acontecer, que é no meio do ano, inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte, porque é impraticável para jogar futebol com 50 graus à sombra. Então vai ter que ser também em janeiro ou no final do ano. Em janeiro, notícias vindas da Inglaterra dizem que eles não vão aceitar, porque seria bem no meio do campeonato inglês. Enfim, tá uma bagunça. E lembrando que vai ter o dobro de jogos. Na Copa do Catar eram 64 jogos foram. Essa na Copa na Arábia Saudita são mais de 100 partidas que estão sendo programadas. Isso tudo lembrando que a FIFA fez assumiu um compromisso no ano de 2017 para defesa dos direitos humanos. Então essa é a minha terra plana. Coitadinho do futebol. É exatamente isso, e a gente sabe muito bem que a FIFA tem motivações políticas. É o dinheiro. O dinheiro. Exatamente. Não teve concorrência essa Copa do Mundo de 2034. E já ficou meio óbvio na Copa do Catar, né? Acho que agora só aprofunda, escancara essa questão, né? Escancara. É curioso porque vai ser 100 anos depois de outra Copa do Mundo realizada num país totalitário, na época, a Itália do Benito Mussolini, que fez sediou a Copa de 34. Então a gente vai ter a Copa de 34 numa sede triste também. Muito bem, Terra Plana também é denúncia, também é desabafo. Acho que a gente tem que trazer aqui esses absurdos, sim. E aproveito e passo a bola pro Gabo, lá do outro lado da linha. Gabo, você que está ouvindo a gente, peço a notícia mais bizarra que você separou da semana para trazer aqui pro Terra Plana, por favor.
Bom, eu estava escutando o Lourenço, que falava do Donald Trump, o novo presidente dos Estados Unidos, e o que eu vi muito na prensa de direita, prensa importante, séria e coisas assim, tem que ver com que Donald Trump tem um novo corte de cabelo, um estilo mullet, mais Ai, que jovem, fofo. mais amável. Mas eu não sei, eu acho que pode ser uma notícia bem importante isso, porque eu acho que é a vontade dele de ser mais amável, né? Com o resto do mundo, ter um corte mais juvenil, uma coisa assim, né? Uma ideia de voltar a falar com a juventude, ter Olha outros só. interesses, até que ele pode não voltar, mas não está em contra do calentamento global, coisas assim. Então, eu achava que isto era importante porque também teve um monte de notas sobre a relação, que é uma relação bem forte, entre extrema-direita e cabelo. Vocês sabem que a extrema-direita mundial tem cortes bem raros, bem esquisitos, né? Milley, Donald Trump, coisas assim. Boris Então, Johnson, me lembro do Boris Johnson, Boris Gabo. Johnson, ele era bem especial, né? Em todo Muito. sentido. Ex-premier britânico, né? É, então, este novo corte, assim, tipo mullet, pode ser que seja a ideia de Trump falar, bom, já basta disso da extrema-direita, de ficar assim ruim com o mundo, e vamos fazer outra coisa. Não sei, pode ser, né? Péssimo gosto. A gente vem discutindo também essa estética ultradireitista aqui no estrangeiro, já apareceu em outros episódios e, assim, péssimo gosto. Mas eu percebi que eles vieram combinando, eu né? ia falar exatamente isso. Olha, você Parece, desafiou né? a gente nem combinou Eles e fizemos chegaram a dobradinha. Um jogo pesado aqui, o time É. de correspondência. Valeu, Gabo. Boa, a gente chegou forte nessa. De Durão, olho vou no tentar, Trump. vou tentar salvar aqui pra bancada então e dizer o meu terraplano da semana. Eu vou trazer um país aí vizinho do Lourenço, a Guiana, que a gente sabe que teve aí uns atritos com a Venezuela, né, no período recente, pela disputa territorial fronteiriço ali do Essequibo, um território praticamente ali de mata fechada, né, um território largo, extenso e altamente riquíssimo em recursos naturais, minério e também em sua costa tem muito petróleo. Petróleo, inclusive, que mudou a vida da Guiana nos últimos anos, depois que o país entregou, descobriu, né, jazidas gigantescas de petróleo offshore, né, na costa, em alto mar, e entregou a exploração dessas jazidas para ExxonMobil, uma queridinha que está sempre nas nossas coberturas, principalmente nos textos do Lourenço. A ExxonMobil está fazendo muito dinheiro ali na costa da Guiana, e a Guiana está ali arrecadando uma merrequinha de royalties, né, e taxas ali que cobra pela exploração do petróleo em suas costas. Mas como se não bastasse a Guiana tá mudando de patamar e ser o país que mais cresce na América do Sul, com previsões de crescimento de PIB altíssimas. Mais de 40% ao ano, né? É chocante, Coisa né? assim Níveis absurda. assim absurdos, né? Milagre econômico guianês, né? Algo que a gente faz, salta os olhos. O país não tá contente, não quer parar por aí, não quer ficar só no petróleo, quer investir também em turismo. E aí me chama muita atenção uma coisa pra mim, assim, completamente bizarra. Se a gente lembrar, a Guiana foi palco nos anos 70 de um dos episódios mais, talvez, assustadores e tristes, lamentáveis, desse filão de cultos e seitas alternativas que existem por aí do Jim Jones. Talvez os mais novos não se lembrem, mas o Jim Jones foi aí uma dessas figuras de culto, né? Um desses líderes messiânicos que tinha um culto ali um pouco pós-hippie, um negócio meio Charles Manson, né? Uma seita ali, levou o pessoal pra Guiana, viver na Guiana Amazônica ali, e eles viviam em comunidade. Eu não vou dizer aqui especificamente como acabou, mas acabou em centenas de mortos essa experiência trágica e assustadora na Guiana. E o governo guianês agora está incentivando o turismo no acampamento, no lugar onde foi o acampamento de Jim Jones e onde centenas de seus seguidores morreram. É um lugar completamente macabro e o governo guianês vai cobrar a entrada para as pessoas conhecerem pela bagatela de $650 um passeio. $650? $650 o ingresso para você conhecer
o acampamento de Jim Jones. Ou seja, quase R$4.000 para você ter essa experiência alto astral, né? Super alto astral, né? E de repente você aí toma um suquinho de petróleo, como foi citado aqui, né? Explorado pela ExxonMobil. Então eu quis trazer assim essa nova faceta de investimentos, a carteira de investimentos do governo da Guiana, que além de explorar o seu petróleo com auxílio de uma das maiores petroleiras norte-americanas e contar ali com o apoio do Comando Sul, né? Dos Estados Unidos na região, tá aí querendo vender turismo macabro de seitas malucas dos anos 70. É uma notícia completamente estapafúrdia. Eu achei isso absurdo, sabe? Fã ali, por favor, presidente. Foi demais essa, né? Que bom gosto, né? Bom gosto, absurdo. E com Tudo essa eu devolvo lá pro Miguel, que tem hoje a responsabilidade de escolher entre 4 notícias aqui. Miguel, já aproveito para te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, com as suas análises, seus comentários sempre muito brilhantes aqui para brilhantar nosso programa. Volte mais vezes ano que vem, a gente conta com você ainda. E por favor, escolha aí para quem vai o troféu Terra Plana da semana. Bom, tô entendendo que eu tô definindo não só o do programa, mas o campeonato do ano, né? Os dois estão empatados aí. Exatamente, pode empatar, embolar o meio do campo ou dar o troféu do ano para alguém. Mas, complementando a do Durão, além da Arábia Saudita já ser um absurdo, de 2030 a Copa do Mundo já vai ser bem absurda, porque ela é Espanha, Portugal e Marrocos, mas com 3 jogos na América do Sul, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Então vai ser uma coisa assim meio... A Copa do Mundo, que era aquela coisa, né, a gente um fetiche, um evento, etc., vai ser meio tipo o show do Paul McCartney. Daqui a pouco vai ter até uma churrascaria do lado da sua casa, né? Mas as notícias estavam muito boas ali, mas de fato o Lucas mandou bem, né? Buscou a mais estapafúrdia. Eu acho que até chamava Jonestown na época. Exato. A cidade do Jim Jones, né? E de fato é o combo perfeito do fascismo, né? Quer dizer, petróleo, fundamentalismo e mercadoria com a morte. Então, eu acho que o Lucas é o vencedor de 2024. Aí. Vejam só. Mas parabéns. Vou cobrar o meu troféu aqui na redação, saindo do estúdio. E a gente promete que 2025 vai trazer um placarzinho aqui pra vocês, pra gente deixar a brincadeira ainda mais gostosa e divertida. Gabo, muitíssimo obrigado, companheiro, pela sua presença aqui, sua estreia aqui no Estrangeiro. A gente não podia passar 2024 sem te chamar, te trazer aqui no nosso podcast. E vamos aí que 2025 tem muita coisa pra gente comentar também de Cuba, do Caribe e da América Latina. Obrigado, viu? Não, obrigado pra vocês. Maravilhoso. E agradecer, Lourenço Santiago. Lourenço Santiago também não podia deixar de participar do Estrangeiro em 2024, né, Lourenço? Um ano tão quente pra Venezuela, tudo bem, o Estrangeiro começou depois, tudo mais, eu até aceito essa entrada tardia aqui no Estrangeiro, mas ano que vem estaremos aí com tudo. Vamos compensar, em janeiro você vai ser presença constante aqui. Eu não voltava, tá de férias, mas você vai. Então fique tranquilo. Bom, pela temperatura da Venezuela, eu posso até, né, fazer a apresentação do programa, falar tudo de Venezuela. O dono da lancha ele vai ser do programa. Rodrigo Durão, te agradeço também imensamente por esse ano de parceria aqui nessa bancada. Dizer aí que a gente se vê então em fevereiro, né? Porque você vai tirar as férias em janeiro, mas dia 9 de janeiro estaremos de volta para retomar o Estrangeiro. E queria te pedir para dizer quem que faz esse maravilhoso programa. Pois bem, o Estrangeiro é apresentado por mim, Rodrigo Durão, e por você, Lucas Stanislau, com direção de Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda, roteiro nosso também, Lucas e Rodrigo Durão, edição e sonorização de Lua Gattinoni, direção de imagem, Vitor Shimomura, identidade visual de Rafael Canoba e Samuel Lovato. No Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é de Monize Ravena, coordenação de redes sociais é de Rafaela Cury, a direção geral é de Nina Fidelis. Querido ouvinte, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo e a gente se vê no dia 9 de janeiro de 2025. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.